que tem o livro primeiro. A segunda e a terceira é riquíssima de João, né? Amém, amados? Então são essas esse que nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Olha só, papai do céu. E nós estamos aqui, até eu estava meditando um hino que diz: Majestade, estou aqui para te adorar. Eita, glória. E nós viemos aqui para adorar essa majestade, que é o nosso Deus, que é o nosso Jesus Cristo. Glória para ti, Deus. Né? Aleluia. Então é lindo a letra desse hino. Até eu vou pedir a cópia para o meu filho, que eu copiei ele aqui atrás. E nos diz que, majestade, eu vim aqui para te adorar, né? E nós viemos aqui também para aprender sobre a fé, né? A fé que vence e nos dá vitória. O que significa a fé? Crer em Jesus, como a Bíblia ensina os princípios da fé e como ser um vencedor, né? Importante para a igreja. Por isso, ponhamos a verdade sem medo, né? Como vencer as dificuldades do mundo, né? Se tiver fé, nós vencemos. E o objetivo é comunicar a relevância da fé, a verdadeira em Jesus Cristo, para vitória segundo a Bíblia, segundo a sua palavra. Deus quer que você o conheça. Como nós conhecemos a Deus? Tem 6 itens que nós devemos fazer para conhecer a Deus. Então vamos lá. O primeiro item diz assim: é ter uma vida de oração. Se a pessoa não for de oração, ela não consegue comunicar-se com Deus. E nosso Jesus, ele ensinou como nós devemos orar. Acho que tenho certeza que os irmãos lembram. Entra no seu quarto, feche a porta, feche a janela, dobre o seu joelho e fala com Deus em secreto. E em secretamente ele vai te abençoar aquilo que você está pedindo. Nós não devemos ser como hipócritas e ficar na esquina e, falando em alta voz e orando, fazendo o fogo descer e tudo isso. Não. Jesus ensinou nós a orar dessa forma. E a segunda coisa é arrependa dos seus males. Nós devemos de olhar para dentro do nosso coração e arrepender profundamente de todas as nossas culpas, nossos pecados, porque a própria Bíblia diz assim: aquele que não tiver pecado já está pecando. Se nós falarmos, não tenho pecado, nós já estamos pecando. Então nós devemos olhar para dentro de nós e nos arrepender das nossas culpas, dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos. E a terceira coisa é estudar a palavra de Deus. Se você não estuda, não conhece a palavra de Deus. A Bíblia nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você lê, você estuda a palavra de Deus, quando a pessoa vir te falar alguma coisa, ou você já está sabendo, porque você é um conhecedor da Bíblia Sagrada, um conhecedor da palavra de Deus. E a quarta coisa é a gratidão, praticar a gratidão, né? Você ser grato. Eu sempre no meu programa de rádio eu ensino as pessoas a ser gratas. Pela manhã, a primeira coisa que levantar, sentar na cama e agradecer pela noite que ele acordou
que ela abriu os seus olhos. Verdade, Deus, aleluia. Então ela tem que ser grata à majestade, que é o nosso Deus, que é o nosso Jesus Cristo. Aí você diz: majestade, eu sou grato a ti e vim te adorar pela manhã. Porque adorar, cantar, às vezes a pessoa fala, vou adorar, acha que é só cantar. Não. Se você reverenciar, você, né? Você está adorando, você está sendo grato a Ele. Glórias a Deus. E a quinta coisa nos diz assim que é: envolva-se com a sua comunidade. O que quer dizer comunidade? Nós aqui somos uma comunidade, né? Pequenininha, mas somos, né? Verdade. Mas nós estamos aqui, uma olhando para a outra, uma pedindo a Deus por a outra, acudindo uma a outra, né? Nós somos unidos, nossa comunidade. Né? E a sexta coisa, que é a última coisa, é ajudar as pessoas que estão ao seu lado, né? Quantas pessoas nessa época de frio, que não tem uma blusa, não tem uma coberta, não tem um colchão, não tem nada, né? Simplesmente ela se perde na vida e acaba saindo pelo mundo sem rumo e sem prumo. Então nós, como cristãos, temos por obrigação de aproximar essas pessoas e ensinar ela o caminho que ela deve andar. A primeira coisa que nós devemos dizer a ela é que Jesus o ama a ela. Que a vida dela um dia custou o sangue de Jesus lá na cruz. Que ela tem uma alma preciosa, que essa alma precisa dele. E que se ela se render aos pés de Jesus, Jesus vai estar ao seu lado e vai te proteger ela. E aí na parte física, a gente doa alguma coisa, uma roupa, um calçado, uma coberta, né? São as 6 coisas para nós conhecermos a Deus. Glórias a Deus. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e obtém essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mal, contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? Realmente. Nós vimos aqui que Davi, ele venceu Golias, aquele rei bravo, porque ele tinha fé. E ele acreditava fielmente que ele ia ter a vitória naquelas pedrinhas. Aquelas 5 pedrinhas que ele virou, ele tinha fé que aquelas pedrinhas iam acertá-lo mesmo, que o Deus que ele queria, porque ele disse assim: eu não vim dessa forma, mas eu vim em nome daquele que é Deus, né? Que é a nossa majestade. E nós estamos aqui esta noite em nome dessa majestade, agradecendo Ele pelo dia, pela comida, por tudo que Ele tem nos feito, pela roupa bonita que Deus deu para nós, né? Essa aqui eu ganhei, né? Ganhei até o próximo. E graças a Deus, Deus tem abençoado a gente, né? Então, se você crê no Senhor Jesus, então por isso que a gente tem que agradecer, temos que ser grato a Ele, temos que. Eu acho que quanto mais você agradece, mais você vai ter para agradecer, né? A saúde. Quantas pessoas essa manhã que deitou à noite e não conseguiu levantar pela manhã, nem abrir os olhos, nem respirar, né? Quantas nós não sabemos. É verdade. Mas Deus tem concedido a nós essa bênção, né? Aqui nós vimos assim que Jesus nunca prometeu que seria fácil aqui nesse mundo, né? Mas ele seria trabalhoso, seria árduo. Verdade. Mas ele diz que vence, né?
vence o mundo. Eu venci o mundo. E você vencerá também se você crer. Vimos no mundo com grandes diversidade de crenças, religiões. Mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído, perdido. Apesar de existir muitas rotas espiritual, a Bíblia nos aponta somente um caminho, um único caminho, verdadeiro, que é Deus. Deus de verdade, para alguns pode parecer exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória, como está no livro de João, né? João 14:6. Apesar de haver uma tendência natural do homem humano de crer em algo, em buscar que ele transcende, nem sempre conseguimos aceitar o alvo após a nós. A nossa fé deve ser genuína, verdadeira, na pessoa certa de Cristo. Ele é o socorro nas horas de angústias. Ele é o amigo fiel que nos ama e salva eternamente. E vale a pena depositar a nossa fé no nosso Deus, né? O que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a condições de faltas que se não vê. Como está no livro de Hebreus 11, o primeiro versículo, né? A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador, único e verdadeiro, em tudo que Ele disse na Sagrada Escritura, diferentemente dos que muitas pessoas, a fé em Deus e na sua palavra. Não há uma fé cega ou Deus para a compreensão humana. Deus nos deixou provas suficientes escrita através da vida de Jesus Cristo para termos uma fé sólida em tudo o que Ele nos disse na Bíblia. Desde o princípio, Ele tem se revelado à humanidade e quer que criamos no seu Cristo para termos acesso à vida eterna. O que significa ter fé em Jesus? Crer é mais que saber que sim, que simpatia ou aceita um relacionamento que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar, de depender, aceitar-se, envolver, se entregar e descansar em Deus. Irmãos, é assim, às vezes você crê naquilo que você não viu. Nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos fielmente nele, né? E ele deixou vista de que ele existiu, né? E que coisas aconteceram. Se você for pesquisar, se você for ler, buscar, você vai encontrar.
Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor suficiente para nós, ajudar, cuidar e salvar. O crente em Jesus não precisa de ajudante ou crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé, como está no livro de Hebreus, capítulo 11, 12 e o versículo 2, né? E existem muitas pessoas que ele tem que acreditar em alguma coisa para que ele possa, tipo assim, ter um amuleto, né? Tipo, eu vou confiar nesse microfone por causa da minha religião, que eu vou ser salvo, mas ele tem que crer aqui primeiro para ele, então. Mas nós abolimos essas coisas e a nossa fé é inteiramente em Jesus Cristo, em nosso Deus. Que um dia ele desceu o seu filho para ali na cruz derramar o seu sangue para nos salvar. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, como está no livro de Atos, capítulo 4, e no versículo 12. O alvo da fé, o objetivo central da nossa fé em Cristo é a salvação. Então nós cremos porque um dia Jesus morreu, e qual foi esse objetivo? Para nos salvar. Para que um dia, quando nós descermos a campa fria, o cemitério, descer ali no túmulo, e a nossa alma ser salva, né? Porque o nosso corpo já pereceu desde que Adão, quando ele desobedeceu lá no Jardim do Éden, e ele foi condenado, e toda a raça humana levou essa culpa com ele. Mas dentro de nós tem uma alma que precisa da salvação. E por essa alma, Jesus morreu por ela. 1 Pedro 1, versos 6 e 9. Podemos crer num futuro melhor, crer em uma cura, sinais, milagres e bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro e secundário. Em 1 Coríntios 15, 19, o alvo principal da fé, Jesus Cristo, é a vida eterna. Então, tudo isso aponta para a vida eterna. No livro de João, capítulo 3, o verso 16, está: esta vida abundante já começa aqui. Quando confiarmos tudo, nós poderemos, poderosa, ponhamos nas mãos do Senhor. Temos essa confiança pela fé, que nos acompanhará pela eternidade. Eu sempre, quando eu peço para Deus, e quando chegar o meu dia, que o Senhor libera um anjo para me ajudar a atravessar esse vale da sombra da morte, né? Porque eu acho assim que se você tem um Deus, você confiou nele, então você tem um anjo que vai te ajudar a atravessar esse vale, que eu acho que não é fácil, né? Então, eu sempre peço para que Deus, quando chegar esse momento, né? Eu espero que demore bastante, né? E eu ainda tenho muita coisa para fazer na terra, ser uma vereadora, trabalhar na obra de Deus, trabalhar defendendo. Apesar que eu já estou enganjada nessa obra, né? Como eu disse, quarta-feira eu falei na rádio dizendo assim, que o que significa uma missão, né? A missão vem de mício. O que é mício? Quando você manda ele para quê?
para detonar, não é? E nós, missionários, somos isso. Nós somos contra o pecado, contra as hostes malignas, nós vamos detonar isso, detonar o pecado. E por isso o grande inimigo nosso é maligno, né? Do outro lado, né? Eles não gostam porque ele trabalha 24 horas aceifando as pessoas para levar o inferno. E nós, missionários, vamos lá e tratamos as pessoas e levamos para o outro caminho, né? Então é uma guerra. Jesus disse que nós não guerreamos contra a carne e nem contra o espírito, mas contra as hostes celestiais, né? Então nós não guerreamos contra a carne, nem contra o sangue, não, mas a nossa guerra é espiritual, né? É isso aí. A principal da fé na Bíblia é a fé salvadora. Inclui conhecimento, aprovação, confiança pessoal em Jesus, como está lá no livro de Romanos 10, 14, no livro de Tiago também, 2:19, nos diz, né? Então, e para você adquirir, você tem que estudar a Bíblia, né? Eu queria dizer para os irmãos que são essas as minhas palavras para vocês essa noite, sobre a fé, como vencer, gratidão, né? Muita gratidão, agradecer o Pai pela vida bênção derramada. Nós devemos agradecer por essa oportunidade que nós estivemos essa noite, de estar aqui na casa do Senhor, na presença da majestade que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Nós estamos aqui para adorar Ele, né? Eu me sinto a presença dele. Desde que eu entrei, que nós estávamos cantando os hinos da harpa, eu estava sentindo a presença dessa majestade aqui, né? Isso que é importante. Não adianta ter 500 pessoas, 1000 pessoas, mas nós estamos num pouquinho pequenininho, mas o importante, o que nós vem buscar, nós encontramos, porque a nossa majestade está aqui.